pessoal, hoje vamos fazer o vídeo 2 então do Camroad. Alemanha, a gente passou 4 dias e no roteiro inicial estavam apenas 2, então é sinal que a gente tem algo a mais para contar para vocês do que estava previsto. Vamos começar por Bad Oeynhausen, foi a primeira cidade que a gente visitou. Na verdade um camping, né? Onde a gente praticou algumas atividades ao ar livre e foram momentos bem bacanas, e também porque a gente saiu de grandes centros, então foi interessante para a gente dar uma desligada, assim, desacelerar um pouquinho do turismo tradicional, né? Foi o nosso primeiro lugar em que a gente realmente viu algo mais natureza, né? Até então tínhamos passado por Paris, por Bruges, que eram cidades, né? Mais cidades mesmo. Por mais que Bruges teve muito essa questão da natureza, mas ainda assim tinha bastante estrutura, né? Era um camping, né? Então tinha estrutura de camping, mas não tinha nenhuma cidade por perto, e rodeado de lagos, muita coisa legal, pedalinho, né? A gente deu um rolê de pedalinho que foi legal lá, triciclo, a base de pedal que foi bem legal também. Então foi a nossa primeira experiência assim com algo um pouco mais de aventura, assim, de... É interessante que parecia quase um bairro aquele negócio, né? Ou seja, você olhava lá dentro, tinha gente que já tinha quase construído uma casa em torno do camping lá, que tinha estrutura, ou seja, aparentemente a pessoa mora ali e não sai dali nunca, né? O pessoal lá, eles são divididos em lotes, né? É um grande terreno, assim, digamos, divididos em lotes, e aí cada lote tem um trailer, e a maioria deles já tem uma estrutura à parte do trailer, né? Que seria um puxado, né? Um toldo, que faz um complemento, e é uma área de lazer, né? Para essa pessoa que mora no trailer. E pelo que a gente percebeu lá, tem alguns desses lotes que já tem jardim, já tem uma grama bem feita, então é uma estrutura que se percebe que já está ali há meses, né? Então é sinal que as pessoas moram ali realmente, e talvez por ser um aluguel mais barato, né, daquele lote, é viável alugar e morar ali e trabalhar nas cidades próximas, né? Para ter um custo de vida mais baixo, e também talvez por gostarem desse estilo de vida, né? É um estilo de vida mais tranquilo, então é um lugar bem peculiar, assim, que a gente gostou bastante, e se divertimos também, né? Teve a questão dos balanços lá, o quadriciclo, né? Também, o triciclo, enfim, que a gente pedalou, e gastamos uma energia ali, os joelhinhos foram pro espaço naquele dia. Você sabe aqueles lugares que vocês veem no filme, assim, que o cara mora no trailer, no motorhome? É tipo isso. É isso aí. O cara realmente mora lá. Então tá lá parado faz meses já lá, né? E se eu não me engano, a gente chegou a ver uma caixa de correio. Viu? Um cara que tinha colocado uma caixa de correio já ali. Realmente é um aluguel de um espaço em que você estaciona teu trailer, motorhome, caravana, enfim, e fica lá o período que você quiser, né? Foi o primeiro lugar que a gente pegou aqueles passarinhos cantando o dia inteiro sem parar. Também. Coisa que a gente até então não tinha pego. E ao redor ali também tinha um lago enorme, então um lugar bem bacana mesmo. Passando dali, então, a gente partiu na manhã seguinte para Goslar, que é uma cidade menor, né, da Alemanha. E a gente fez um passeio no centro ali da cidade, conheceu o palácio da cidade. Mas ali a gente pegou o dia, praticamente desde que a gente chegou até o momento que a gente saiu, pegamos chuva, né? Então foi um lugar que a gente teve que aproveitar de outra maneira, né? O nosso mago nos surpreendeu lá, meteu a capa e pegou o cajado lá em algum momento, foi bem bacana também. Mas a chuva realmente ela atrapalha um pouquinho essa questão de turismo, né? Para tu conhecer os lugares, fotografar, então tem uma série de coisas. E até a gente meio que pegou um resfriado ali também, né? A cidade em si era bonitinha, bem legal. Muito tranquila, né? Uma cidade que muito limpa. No centro não se ouvia um ruído, assim, só o pessoal caminhando, todo mundo... Uma faixa etária mais alta, né? O pessoal mais velho já. O pessoal mais velho. Talvez por ser próximo a Berlim, né? O pessoal mais novo geralmente sai estudar fora, ou enfim, trabalhar fora. Passando de Goslar, no outro dia a gente foi para Berlim, né? E aí Berlim, sim, um centro, de novo, um centro bem busy, né? Movimentado, o trânsito intenso, inclusive a gente entrou lá com o motorhome, né? E tivemos alguns imprevistos lá, demos uma enroscadinha, eu entrei numa contramão, e aí foi nesse momento que a gente percebeu também que não é viável a gente entrar em grandes centros com o motorhome, né? É vantagem a gente chegar próximo a ele, estacionar em algum
em algum parque e aí pegar um Uber para ir para o grande centro, porque esses imprevistos não valem a pena, né? E a gente também não tem essa habilidade ainda. O motorhome, as dimensões são diferentes de um carro, pega um centro movimentado num horário de pico, por exemplo, o trânsito já é mais intenso também, então às vezes não vale a pena, né? E sem contar que corre o risco de tomar uma multa, né? Por exemplo, em Berlim, provavelmente vai vir, porque no aplicativo lá dizia que tinha que ter uma licença para dirigir por questões de ambiente e tal, né? Poluição. Então depois eu constatei isso, já me deram a dica também, então não vale a pena. Então é isso que a gente tá analisando, também tá aprendendo, né? E já foi uma lição, né? Para as próximas grandes cidades a gente já decidiu, vamos fazer isso, vamos estacionar um pouquinho mais afastado e pegar um Uber para ir até o centro, né? Berlim em si é uma cidade muito legal, né? Tem muito a questão ali da história, né? Da Alemanha, com relação às guerras, enfim. Muito memorial, muita construção ali que tu vê que foi afetada naquela época, né, por conta de bombardeios, ou enfim. E eu sempre gostei muito, né, dessa parte assim da história, da Segunda Guerra, da Primeira Guerra, enfim. E você viver lá, estar lá é muito bacana, cara. A cidade em si é uma capital, né? Tem o muro ali que divide a Alemanha Ocidental da Oriental. E é muito perceptível a diferença, né, da estrutura, por exemplo, da Oriental para a Ocidental. Tu percebe assim, só de atravessar a ponte ali, tu já vê que... O que me chamou a atenção em Berlim foi a questão da energia mesmo. Berlim, como um todo, já tem uma energia um pouco mais densa, você sente. Quando você vai para o lado oriental, parece que a coisa dá uma esfriada, dá uma baixada. É bonito, é conservado, né? O lado oriental parece mais antigo. Foi nítido, né? Porque do lado de cada ponte, no lado ocidental, era empresas, indústrias, prédios mais modernos, restaurantes, cafés, tudo. Tu atravessou a ponte, a primeira coisa que você se deparou foi uma residência e uma baita igreja incrível, com um jardinzão, com umas árvores centenárias lá, então... muito nítido, assim, só de atravessar a ponte. Mas você sente uma energia mais pesada, sim, né? Não dá para não notar. Inclusive eu e o Marcelo até comentamos, lembra na igreja lá? Eu te falei, cara, eu tenho uma pira em estar num lugar assim, porque pensa, isso aqui, na época da Segunda Guerra, deve ter servido de refúgio, ou até mesmo uma sustentação, assim, para muitas pessoas, né? Muitas pessoas precisaram estar naquele lugar para encontrar uma fé, alguma coisa. Então você imagina toda a energia que concentra nisso. E toda a história, né, cara? Tu volta, tipo, décadas, séculos atrás, e aquela estrutura tava lá, daquela forma. As árvores também estavam lá. Então é muito louco, você viaja um pouco no tempo, assim. Eu notei também a diferença na área cultural, assim. Por exemplo, no lado oriental, a gente viu que tinha cursos de música, faculdades, não sei se é faculdade ou se é, enfim, os ensinos de cultura, mesmo arte e cultura, né, música, pintura, era bem mais perceptível na área, no lado oriental do que no lado ocidental, né? Então tem essas diferenças. Nas ruas também a gente percebe as artes, os grafites e tal, no lado oriental era mais intenso, né? Então dá para perceber nitidamente mesmo essa diferença. E afinal de contas, foram é a mesma cidade, mas elas ficaram 30 anos afastadas, né? Então é natural ter uma diferença entre elas, até porque uma às vezes evolui mais, outra menos, ou enfim, uma toma um rumo, né? E a outra outro. É notável essa diferença. E hoje é interessante ver porque, como a gente comentou lá, foi algo que a humanidade mesmo, a cidade de Berlim quebrou esse muro. Então é uma vitória, né, da civilização, né, por ter quebrado essa barreira mesmo, né. Hoje ela ainda deve existir, né, uma barreira meio psicológica, mas é algo que a gente vive lutando contra, né. Não só ali, né, mas em todos os sentidos, questão racial, cor, gênero, então são barreiras a serem quebradas, né? E é bom isso porque a gente vê que a humanidade está caminhando para um caminho que eu acho correto, né? Partimos para Dresden, então. Na verdade, a gente sairia de Berlim para Praga, né? Era o nosso destino. Mas aí, saindo de Berlim, o Fiore comentou que teria uma cidade interessante no caminho, que é a cidade de Dresden, né? Não sei se você tinha visto algumas imagens ou alguma coisa interessante. E aí a gente decidiu ir para lá, parando em Dresden, saímos caminhar, e é uma cidade grande. A gente foi pesquisando um pouco mais, tem 1.400.000 habitantes, então já não é uma cidade pequena. Tem a questão histórica, né? E a gente foi caminhando até o centro principal ali, né, o centro histórico,
E lá, sim, foi de cair o queixo mesmo, porque, cara, uma energia diferente, construções diferentes do que a gente já tinha visto, muito bem preservada e muito visitada também. Tipo, tinha muito turista lá, então deu para perceber que a gente acertou, né? Mais uma vez acertamos, saindo um pouquinho da rota, mas a gente acertou. É um lugar que vale a visita mesmo. Muito bonito, muito conservado, palácios muito, muito bonitos. Não, Dresden foi muito legal, cara. Inclusive com uma trilha sonora de fundo, né? Exato. Tu tava caminhando no meio daqueles castelos. E as pessoas tocando na rua, né? E a pessoa tocando, tipo assim, uma música clássica na rua que ecoava, assim, por todos os cantos do centro. Então, pra mim, que eu sou muito ligado à música, né? E sempre me despertam muitas sensações, assim. Eu gosto muito da forma com que isso influencia a minha criatividade também. Então, tipo, você tá lá, fotografando, registrando, né? E com uma trilha sonora dessa de fundo, assim, meio que natural, assim, digamos, foi uma experiência que elevou, assim, as minhas sensações. Muito legal, a cidade muito massa mesmo. E aí teve algumas pessoas que comentaram, a gente postou um vídeo de Dresden, e algumas pessoas comentaram que Dresden foi uma das cidades mais devastadas por bombardeios, né, na Segunda Guerra. Então ela foi praticamente toda reconstruída, né, e a gente sente, né, esses resquícios dessa destruição que afetam gerações, né. Claro, a Alemanha sempre esteve muito envolvida em guerras, mas essa reconstrução, mantendo essa história mesmo depois de uma guerra, é sinal que é uma cidade forte, né? Que é um povo que lutou muito e ainda luta, né? E hoje visitar ela, então, para nós foi algo bem significativo, né?